Quem já está em Mateus 9, nós vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de tocar em seu manto. Ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Eu quero usar essa história de cura para falar sobre o início de uma nova estação. Existe uma palavra liberada sobre o Brasil, que neste ano o Brasil começa a viver uma nova estação. Houve uma palavra liberada sobre o Mardoqueu Moraes, que a forca que ele preparou, ele vai morrer nela. Ele preparou a forca da injustiça, como Mardoqueu. Correto. Ele preparou a forca contra ele. Só o que acontece, era injusto. E o Deus de justiça entrou na causa. E ele morreu nela. O Mardoqueu Moraes, usando de injustiça, falando que é justiça, usando de injustiça, tem atingido muitos homens e mulheres de Deus nessa nação. Muitas pessoas corretas. E recentemente houve uma profecia: ele vai morrer na forca que preparou. Porque é assim que nosso Deus age. E junto com essa justiça de Deus, está nascendo uma nova estação para a igreja brasileira. E eu ouvi sobre essa profecia, sobre essa palavra, e eu comecei a buscar o Senhor, olhando para nós, para a nossa realidade. E Deus me trouxe algo muito interessante. E eu quero usar a figura desses dois milagres, dessas duas curas, para falar sobre mudança de estação, as duas igrejas de 12 anos. Mudança de estação, as duas igrejas de 12 anos. Os profetas que seguem o calendário judaico, eles têm falado que este mês, no dia 30 do mês passado, começou o mês de Nissan, no calendário judaico. E o mês de Nissan fala de um período de cura, de um período de visitação de Deus, fala de um período de coisas boas, de novidades de Deus. E é tão interessante, queridos, que exatamente nesse ano começa uma nova estação profética para o Brasil. Todos os homens de Deus, profetas dessa nação, têm falado que a partir desse ano, o Brasil vai experimentar uma restauração, um renovo, algo tão sobrenatural, que vai acontecer nesses primeiros 5 anos, de 2025 a 2030, um grande avivamento. Eu quero fazer parte. Eu quero estar envolvido nisso. Eu quero me mover nesse sobrenatural do Senhor. E é tão interessante, queridos, que 12 fala de governo, 12 fala de autoridade, 12 na Bíblia fala de transição. Lembre disso, 12 fala de governo, fala de autoridade, fala de transição. E essa história fala de uma mulher que sofria há 12 anos, fala de uma criança morta de 12 anos. A criança com 12 anos de idade. 12 anos é o ano de transição. Em média, as mulheres
tem a menarca, a primeira menstruação nessa idade, aos 12 anos, porque é o fim de uma fase da vida, o nascimento, o surgimento da marca do início da fase adulta. Embora hoje tem meninos menstruando com 8, com 9, que coisa horrorosa, como mudou essa história, né? Mas isso fala da fase de transição. E é muito interessante, queridos, que aqui fala de 2 milagres descritos paralelos, simultâneo. Jesus está indo desafiado por um homem a ir até a casa dele. Ele chega diante de Jesus e ele adora. A Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E está lá com a filha morta. Apenas 12 anos. Mas tem no meio da multidão uma mulher que há 12 anos vem sofrendo com um fluxo de sangue. Queridos, é significativo para nós essa história, porque a menina de 12 anos é a figura da igreja que dorme, da igreja que não tem visibilidade de vida, e a igreja é eu e você. E à medida que eu for contando a história, eu quero que você vá se enquadrando. Talvez muitos aqui não se enquadrem, nem em uma nem em outra. Mas essa menina de 12 anos fala da igreja que dorme, que aparentemente está sem vida espiritual, sem relacionamento com o sobrenatural. A mulher de fluxo de sangue fala da igreja que sangra, que está ferida, que está doente, que não pode gerar. Olha que interessante, esse fluxo a excluía da sociedade, da vida normal em sociedade. Esse fluxo fazia com que ela estivesse vivendo na marginalidade, queridos. É interessante que nós podemos trazer como paralelo para refletir, queridos, sobre 2 condições espirituais. E é muito interessante que, quando eu estava preparando isso, o Senhor me falou que nós, igreja local, vivemos os últimos 12 anos, muito enquadrado aqui, muito enquadrado nesse contexto. Porque tivemos um período de aparente crescimento. Eu digo aparente porque esse crescimento se desfez. Então não era um crescimento saudável, não era um crescimento real. E eu quero trazer para vocês essa reflexão. Eu gostaria que todos que têm abaixo de 25 anos ficassem em pé. Todos, abaixo de 25, fiquem em pé. Quem não ficar em pé, eu vou chamar para ficar em pé. Ezequiel, é o teu caso, fica em pé. Leila, não é o seu caso, você fica sentado. Cadê a galera de 25 anos para baixo? Não, gente, quem está com 26 fica sentado. Essa galera representa, não necessariamente, a igreja adormecida, a igreja que não está madura para ser espiritualmente maduro. Na figura dessa menina que dorme, que precisou do toque de Jesus para despertar. Jesus foi tocar em uma menina, mas a mulher, ela vem e toca em Jesus, para mostrar para nós que tanto quem vai tocar em Jesus, ou recebe o toque dele, pode experimentar o sobrenatural. E isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Agora, podem sentar, queridos. O restante da igreja, fica em pé. E muitos de vocês, se não ficar em pé, eu vou pedir para ficar em pé, os que eu sei que é mais velho. É interessante, queridos, que muitos de nós nos enquadramos na igreja que sangra. Sangra porque está querendo ver resultado e não consegue. Sangra porque está gastando dinheiro para ver as coisas acontecer e não acontece. Sangra porque está vivendo na marginalidade, porque não pode produzir,
porque tem pecado escondido que traz vergonha, porque tem situações que amedronta. Mas não espere Jesus vir até você e tocar. Nessa noite, você pode tocar em Jesus. Pode sentar. Queridos, é muito interessante, muito interessante. A mulher sofria há 12 anos. A menina tinha apenas 12 anos. E isso simboliza mudança de estação. E quando eu estava lembrando que nós estamos aqui, fez agora, em março, 13 anos, nós estamos na fase da mudança. E podemos experimentar uma mudança tremenda e maravilhosa, de atingir maturidade espiritual, de receber cura que vem do Senhor. Eu quero falar sobre a mulher do fluxo de sangue, uma igreja ferida, mas com fé. Tem fé, crê que Deus pode fazer, mas talvez a fé não tenha sido suficiente para ir e tocar no Senhor. Talvez a fé não tenha sido suficiente para atrair o milagre do Senhor. Queridos, 12 anos sofrendo, fala de uma estação prolongada, sem fruto, de uma estação de dor, de sofrimento, de angústia. 12 anos de sofrimento, 12 anos de isolamento, 12 anos de rejeição. Muitas igrejas, assim como a nossa, experimentou uma temporada de enfermidade espiritual, de perdas. Quantas coisas nós conquistamos e perdemos. Quanto crescimento nós conquistamos e perdemos. E hoje eu recebi uma palavra profética impressionante. Nós vamos compartilhar com líderes na nossa próxima reunião, dia 15, reunião de líderes. Não falte, vai ser muito importante. Queridos, o versículo 21 fala do toque que iniciou a transição. O toque que gerou o começo de esperança para essa mulher. Porque ela não esperou que Jesus a chamasse. Ela tomou a decisão de ir até Jesus e tocar com fé. Queridos, nós como cristãos, que nós queremos e desejamos mudanças nas nossas vidas, precisamos agir com fé, reconhecer que Jesus traz cura, reconhecer que Jesus pode trazer uma nova identidade. Qual é a tua identidade espiritual hoje? Como você é visto? Como você é conhecido espiritualmente falando? Quem sabe da tua fé? Quem conhece da tua fé? Quem conhece do teu testemunho? Que testemunho é esse? Pense nisso. Nós estamos falando que hoje, assim como o Brasil começou uma nova estação esse ano, hoje, como igreja, você pode começar uma nova estação. Decida tocar com fé em Jesus. Esse é o ponto, queridos, para começar uma estação de restauração. A mulher era considerada imunda por causa do fluxo. Não podia frequentar lugares sociais, não podia frequentar determinados lugares. Havia uma ideia de alguém que vivia à margem, marginalizada por conta dessa condição. É a realidade de muitas igrejas, doentes, sem fruto, com vergonha, porque ora e nada acontece, fala e nada acontece, se move e nada acontece. Você tem percebido que há alguns meses nós vemos tendo testemunhos aqui de cura? Deus começou uma nova estação para nós, uma nova realidade para nós, e isso é tremendo, queridos, e isso é maravilhoso, é poderoso. Na cultura judaica, ela era considerada impura, e por isso precisava ficar isolada. Muitas igrejas, ou muitas pessoas, representantes da igreja, estão sangrando espiritualmente, enfraquecidos, sem vigor, marginalizados por causa do pecado, da incredulidade. Mas aquela mulher decidiu buscar ajuda, depois que tinha buscado ajuda em todos os meios, depois que tinha tentado
todas as possibilidades e nada resolveu. Queridos, quantas vezes nós usamos métodos de crescimento, métodos para acontecer as coisas e nada acontece. Por quê? Porque só o toque de Jesus pode trazer cura. Só o toque de Jesus pode trazer livramento. Essa palavra você precisa ouvir guerreando espiritualmente, orando, fala: Senhor, eu não quero perder uma verdade daquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Eu não aceito que nenhum espírito roube meu pensamento. Eu repreendo o sono, eu repreendo agora a angústia, eu repreendo minhas preocupações do que eu tenho que resolver amanhã, porque eu quero receber essa palavra que pode mudar a minha história. É uma posição que nós tomamos diante da palavra do Senhor. Então não basta estar presente aqui, você precisa tocar em Jesus com fé, porque Ele tem o poder de fazer. Amém? É o toque da fé, queridos. O caminho da restauração é o toque da fé. Essa mulher se aproxima de Jesus e toca na orla do manto, por cima da roupa. Alguns estão com blusa hoje, mas só te avisando, o frio não chegou ainda, tá? Há um hábito aqui de usar blusa quando faz frio, não é, Ricardo? O pessoal usa blusa quando faz frio. Frio não chegou ainda não, deixa para usar quando tiver frio. Lá havia esse hábito de colocar um manto por cima da roupa, um manto com orla em branco e azul, e ela toca na ponta desse manto, e ali começa o caminho da restauração, da cura do casamento, da cura da família, da cura do relacionamento, da cura da vida em sociedade, da cura por poder trabalhar, da cura porque ela começou a testificar de um Jesus que mudou a história dela, que entrou na vida dela a partir do toque. Ela tocou em Jesus, ela não esperou ser chamada, ela não esperou ser tocada, ela decidiu tocar em Jesus. E isso é lindo, queridos, porque ela acreditava que tão somente se eu tocar, dele vai sair virtude, diz uma outra versão, e eu vou ser curada. A restauração da igreja enferma, ela não virá por estratégias humanas, ela não virá por estratégias de crescimento, ela não virá por estratégias de busca, ela virá por atos de justiça e de fé liberada no nosso Deus. Esse é o caminho, queridos, esse é o caminho. A fé pode gerar o verdadeiro arrependimento e a mudança que nós precisamos. Igrejas que tocam em Jesus na adoração verdadeira, na oração, no arrependimento, experimentam uma renovação espiritual. Se vocês têm sede, fome de uma renovação espiritual, decida hoje: eu vou viver na nova estação e vou ser frutífero. Na nova estação, minha vida vai ser mudada. Nessa nova estação, serei parte daqueles que experimentarão um grande avivamento. Mas é verdade também o outro lado: muitas igrejas vão se esfriar ainda mais, muitos vão se distanciar do Senhor ainda mais. Mas a fé que toca em Jesus é a fé que recebe cura. Amém? Qual é a resposta de Jesus, queridos? Olha que tremendo. Antes era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, agora a fala de Jesus é: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Jesus restaura a identidade dessa mulher. O contato com Jesus não apenas a curou fisicamente, mas restaurou sua dignidade, restaurou a sua identidade. Nós, como igreja, quando nós tocamos em Jesus, somos restaurados, redescobrimos a nossa identidade em Cristo. Sabe, queridos, assim como um espelho torto, sujo, torce a nossa imagem, assim, queridos, também feridas, dores, angústia, distorce a nossa imagem e não reflete a glória de Deus. Imagem distorcida não reflete a glória do Senhor. Queridos, Deus é bom,
e a sua bondade dura para sempre. A nossa restauração como igreja começa por um encontro real com o Senhor. Pode ter certeza disso. Segundo modelo de igreja, a filha de Jairo. Uma igreja que precisa despertar. Uma estação, 12 anos ela tinha, ali representando a primeira estação da vida dela, uma estação de morte aparente. A menina parecia morta, mas Jesus disse: ela apenas dorme. Os tocadores profissionais, eles tinham sido convidados já para fazer aquele coro de choro, de lamentação, as músicas, os flautistas, as músicas de lamentação. Mas Jesus chega e põe todos para fora. Você acha que eles saíram numa boa? O texto não relata. Eles zombaram de Jesus, eles ridicularizaram, eles riram. Deixa eu te falar, você quer ver o milagre acontecer? Põe os incrédulos para fora. Você quer ver a bênção acontecer? Não chama o incrédulo para participar. É como você vai expulsar um demônio e leva alguém que tem medo com você para ajudar. O perigo dele ficar endemoniado lá é enorme. Jesus bota os incrédulos para fora. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitos crentes parecem mortos. Parecem mortos. Mas ainda há esperança. O Cristo que tem o poder de mudar a história, Ele está aqui para tocar em nós nessa noite, para mudar a estação. Queridos, está nascendo uma nova estação no Brasil, eu quero fazer parte, eu decidi fazer parte. Você pode escolher fazer parte e viver o sobrenatural de Deus como nunca antes você experimentou. Porque ainda há esperança. A presença de Jesus pode mudar a atmosfera. Imagina naquele lugar, onde parentes, amigos já choravam, os profissionais que iam para a cerimônia fúnebre já tinham chegado e todos já executavam o momento fúnebre, e muito triste, porque uma criança de 12 anos estava morta. Jesus remove os incrédulos, toma a menina pela mão e grita: levanta! Olha que tremendo, queridos. Para viver a nova estação, eu e você precisamos da presença e da palavra de Jesus sobre nós. É uma escolha, é uma decisão, é uma escolha, é uma decisão. Convidar Jesus para vir. Na presença de Jesus, Ele pode nos colocar em pé, restaurados, curados. E é interessante, queridos, que aí essa menina experimenta uma estação de renovo e de testemunho. A menina se levanta e o texto diz que a notícia se espalha. Nós precisamos espalhar as notícias. Se tem um erro que nós como igreja cometemos, é não espalhar a notícia do que Jesus está fazendo nas nossas vidas, do que Ele está fazendo nos nossos meios. Kátia, não responde. Para quantas pessoas você já testemunhou da cura? Não precisa falar. Para quantas pessoas você já compartilhou o milagre? Já botou no Face? Já botou na internet? Já botou no Insta? Eu estava assim, Jesus me tocou, Ele me curou. Nós não temos espalhado, queridos. Quantos milagres nós ouvimos testemunhar aqui nos últimos meses? Não temos espalhado o que nosso Jesus pode fazer. E nós precisamos espalhar, porque são essas notícias que traz despertamento, que traz impacto na comunidade e que gera cura em outros. Os milagres que Jesus faz precisa ser compartilhado. A filha de Jairo, figura da igreja adormecida. Essa da igreja adormecida precisa de um rema de Jesus. Escute, eu e você precisamos de um rema de Jesus. Um rema. Uma palavra, levanta e anda.
Porque Deus quer que tanto os representantes da igreja que dorme, quanto aqueles que têm algum nível de fé, mas está sangrando porque não vê resultado, está sangrando porque não produz, está sangrando porque se sente marginalizado, excluído. Hoje o Senhor te chama para experimentar algo novo e viver o início dessa nova estação. Por mais que como igreja esteja dormindo sem vida, sem fervor, sem paixão pelo reino de Deus, na presença de Cristo tudo pode mudar. Imagina, queridos, um edifício vazio, sem vida. Imagina um carro sem combustível. Pode ser lindo, pode ter um valor absurdo, sem combustível, ele não vai para lugar nenhum, não tem serventia. Sem a vida de Cristo nós não servimos. Talvez nós não produzimos porque falta a vida de Cristo em nós. Talvez não produzimos porque falta a palavra de Cristo em nós. Talvez não produzimos porque o pecado nos amarra, nos acorrenta, nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus. Pense nisso. O sono espiritual é só o primeiro estágio da morte espiritual. Depois do sono vem a morte, o distanciamento total de Deus. Mas na presença de Jesus somos chamados à vida. Somos chamados a declarar: não está morto, vai viver. Vai viver, será restaurado. Parecia que estava morto, mas vai viver. Você já teve experiência de ver uma fogueira quase morta e você chega com uma pequena fagulha de fogo, um pedaço, um graveto fino, você taca fogo, ela volta. Eu me lembro que nós íamos pescar e a gente ia com uma charretinha, e a maioria a pé, porque na charrete não cabia todo mundo, né? Mas a charretinha levava as coisas para a gente montar a barraca. E nós tínhamos uma lona bem grande, a gente chegava lá, nós armávamos naquela lona para guardar as coisas, e a gente dormia ali na hora que não estava pescando, porque a gente ia na sexta, depois do trabalho, e voltava só no domingo, depois do almoço. E aí armava ali para dormir. E armava, porque era no meio do mato, próximo do rio, e fazíamos uma fogueira para manter os animais longe. Tendo um fogo, você espanta, e para espantar também pernilongo. Mas a orientação era: quem acordar e viu que ela estava apagando, acende de novo. Então o primeiro que acordava, via ela se apagando, e lá chegavam os gravetos, chegava uma faísca e o fogo pegava de novo. Deixa eu te dizer, você já foi pego pelo fogo do Senhor, pelo fogo do Espírito Santo? Parece que acabou, parece que se distanciou, ele pode ser aceso hoje. Há uma fagulha de vida de Cristo em você, ele vai se acender. Ele vai se acender, porque o Cristo que tem o poder de mudar, ele está aqui, e a ordem de Jesus para mim e para você é: levanta e anda. A ordem de Jesus para mim e para você, nessa noite, que nós vamos celebrar a nossa aliança com o Senhor, a ordem dele para nós é: levanta e anda, e isso é maravilhoso, queridos. A voz de Cristo tem o poder de ressuscitar igrejas inteiras, tem o poder de ressuscitar ministérios inteiros. Nós estamos vendo isso acontecer na Europa. Queridos, na Europa, muitos lugares que foram igreja, hoje são bares, discotecas, lanchonetes. Mas muitas igrejas que sobreviveu ao período da frieza espiritual estão sendo restauradas de uma forma linda. O Rude vai estar no Brasil agora, final desse mês. Quero ver se eu trago ele aqui, ou o Samuel, ou um dos missionários. Todos os nossos missionários vão estar no nosso encontro de pastores no final do mês. Quero ver se um deles pode vir para compartilhar do que Deus está fazendo ali. Uma restauração maravilhosa, tremenda,
poderosa, e eu e você podemos obedecer o ide de Jesus, se levantando e permitindo que a vida de Cristo se manifeste em cada um de nós. Ele pode fazer, porque quando Ele diz levanta e anda, uma nova estação vai começar nas nossas vidas. Mas é interessante, queridos, que esses dois milagres fala de uma restauração completa. É o que Deus tem para nós. O chamado para essas duas igrejas. A igreja que representa a igreja que dorme. E a igreja que representa a igreja que sangra, que sofre, que se sente isolado, excluído. Queridos, Jesus quer restaurar a sua vida, que foi contaminada pelo sono, que foi contaminada pelo pecado, que foi contaminada pela frieza espiritual, que foi contaminada por alguma angústia, por alguma dor, por algum medo. Jesus quer restaurar, e Ele tem o poder de nos acordar, de trazer cura e de nos despertar, porque a cura e vida em Cristo é plano perfeito de Deus. Jesus curou a mulher e ressuscitou a menina ao mesmo tempo. Então isso fala de um plano de Deus, tanto para aqueles que perderam a vida espiritual, quanto para aqueles que estão sangrando. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade que você tem experimentado? Deus cura enfermidade, Deus cura quem está dormindo, Deus restaura quem precisa de restauração. Um exército só é forte quando tem soldados vivos, saudáveis e fortes. A igreja precisa de cura e de restauração, e eu quero toda a restauração que Deus tem para mim. Eu quero toda a cura que Ele tem para mim. Diga: a restauração de Deus é para toda a igreja. Fala para a pessoa do lado, inclusive para mim. Queridos, mas é um chamado à fé. E esse é o primeiro passo da restauração. Tanto Jairo quanto a mulher tiveram fé e tiveram que demonstrar essa fé para receber o milagre. O homem é um homem importante no exército. Ele vem e se dobra diante de Jesus, dizendo: a medicina não pôde curar minha filha, mas o Senhor pode. E ele diz: o Senhor nem precisa ir lá, basta uma palavra sua e a minha filha vai ser curada. A outra mulher, no meio da multidão, sabendo que ela não podia nem se identificar quem era, né? Porque ela não podia estar no meio da multidão, ela era impura. Mas ela chega e toca em Jesus com fé. O primeiro passo para começar uma restauração profunda e sobrenatural nas nossas vidas é um chamado a viver por fé, expressar fé, declarar que é possível, declarar que acredita, declarar que Deus faz. Se nós como igreja queremos experimentar uma renovação, precisamos buscar Jesus com fé e confiança que Ele tem o poder para mudar. Só a igreja pode fazer isso. E a igreja sou eu e você. Só nós podemos experimentar essa cura. E não importa a sua condição atual, Ele tem o poder de restaurar. Queridos, um navio à deriva só encontra um rumo certo quando segue, vê, enxerga o farol. Jesus é o farol. Jesus é o farol para onde nós temos que olhar, aonde nós temos que ver. Eu estava falando com uma pessoa esse final de semana. Se você continuar fazendo o que está fazendo, vai continuar tendo os resultados que está tendo. Eu ia falar com o filho dela, mas ele não me retornou. Provavelmente vamos conversar amanhã. E a mesma coisa. Se você continuar fazendo o que está fazendo, vai continuar tendo os resultados que está tendo. Se a gente não tomar a decisão de mudar lugares, de não mudar hábitos, de não mudar pessoas na nossa vida, vamos continuar tendo os mesmos resultados. Então a fé é a chave para um renovo espiritual.
Nós temos aqui 2 testemunhos de transformação. A menina morta que volta a viver, a mulher imunda, excluída, isolada, que volta a viver em família, em sociedade, completamente restauradas. Os testemunhos vivos de poder nas nossas vidas precisam ser divulgados, precisam ser compartilhados. Antes nós compartilhávamos aonde? Em casa, com os amigos. Hoje nós passamos, o brasileiro, em média, 5 horas nas redes. Então é ali que você precisa testemunhar a sua bênção. É ali que você precisa contar do milagre que você recebeu, da cura que Jesus fez. E onde Ele pode encontrar, onde Ele pode achar. Isso é muito, muito lindo, queridos. Quando a igreja é restaurada, o mundo percebe. Percebe. Quando alguém é restaurado, os próximos percebem, a família percebe, as pessoas percebem. Por isso, queridos, é um chamado a experimentar o sobrenatural do Senhor. Vamos ficar em pé. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, representam 2 condições espirituais. O Brasil, isso é para o Brasil, tá? O Brasil vem de uma fase de 12 anos aproximadamente, de injustiça, de amarras e de desvios da justiça. Mas Deus trouxe uma palavra profética que está nascendo uma nova estação para o Brasil. E com ela, nascendo uma nova estação para a igreja. Quer fazer parte? Dá passos de fé. Deixa Jesus te restaurar. Deixa Jesus te curar. Ele tem o poder tanto de curar a igreja que sangra, quanto que está enferma, quanto despertar a igreja que dorme. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você precisa hoje. A resposta está em Jesus. A solução está em Jesus. Toque nele com fé e ouça a sua voz dizendo: levanta-te. Toque nele com fé e ouça ele dizer: de mim saiu virtude, porque alguém me tocou. Então ele pode mudar a nossa história, queridos. O encontro com Jesus traz mudança de estação. A mulher saiu da dor para a cura. Aquela criança saiu do sono, da morte para a vida. E você? Qual é a sua estação prolongada hoje? É de dor? É de dormência espiritual? É de frieza espiritual? É de aparente morte? O Cristo que tem a vida está aqui e pode restaurar você, pode tocar você de forma sobrenatural e profunda e maravilhosa. Eu quero orar com você, e eu gostaria que num ato de fé profético, seja a sua dor física, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, seja a sua realidade uma dormência espiritual, o Cristo que tem vida está aqui, Ele quer te tocar. Sai do teu lugar, venha no altar do Senhor. E eu vejo chamar Deus presente.